Então, pessoal, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer as pessoas que estão aqui essa noite com a gente para participar dessa live, né? Desse momento que eu acho muito importante. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao apoio que eu tive das pessoas, de um modo geral, para seguir adiante fazendo esse trabalho. Para mim é muito importante. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu gosto de falar sobre esse assunto, sobre o espiritismo e tal. E eu queria dizer para vocês que a gente vai iniciar hoje um estudo, tá? Sobre obsessão. É um assunto para muita gente complexo, é um assunto para muita gente estranho, mas é um assunto que ele é bastante esclarecedor, é um assunto que, quando a gente realmente compreende o que é obsessão, a gente vai entender os princípios de tantos males que a gente tem, que a gente passa, que as pessoas de um modo geral passam. A gente falou anteriormente, na semana passada, sobre depressão e falou o quanto isso é importante, o quanto na verdade, o quanto a obsessão ela influencia em nossas vidas. Falou também que a depressão ela faz parte, é um dos processos, é uma das consequências da obsessão. Então, antes de falar de obsessão, a gente vai falar sobre outras coisas relacionadas ao espiritismo de um modo geral. E o que me interessa também, em grande profundidade, é falar para as pessoas que não conhecem o espiritismo. Oi, Carla, boa noite, tudo bom, Carlinha? Então é o seguinte, algumas pessoas elas não conhecem, não sabem de que se trata e não sabem o que é o espiritismo de um modo geral. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que o espiritismo ele não é uma religião. O espiritismo é uma doutrina cristã. Então, independente da sua religião, você pode sim ser espírita. Não impede. O espiritismo ele não vai de encontro a nenhuma religião. Ele não vai de encontro ao como muita gente acredita, ele não vai de encontro à Bíblia. Ele é uma religião cristã, ele acredita que Cristo é o nosso modelo. Nós espíritas não somos, ao contrário do que muita gente acredita, adoradores de Allan Kardec, adoradores de Chico Xavier, adoradores de Bezerra de Menezes. Não somos. Nós temos essas pessoas como referências, assim como na Bíblia temos muitas referências de apóstolos, de seguidores de Cristo. Então a gente tem essas pessoas como referência, como exemplos de vida em determinados pontos, mas essas pessoas elas têm como modelo Cristo. Cristo, ele é o nosso alvo, é o nosso modelo. Então, o espiritismo, ele é uma doutrina cristã. E ele aparece para a gente, o espiritismo, como uma doutrina extremamente esclarecedora. Por quê? Ao contrário do que muitas outras doutrinas pregam, ele não nos deixa dúvidas, ele não nos traz mistérios, ele não nos deixa perdidos em explicações, em perguntas, em questionamentos que nós temos no dia a dia e que muitas outras doutrinas não sabem, ou não gostam, ou não se aprofundam em explicar. Para que a gente conhecesse o espiritismo, para que a gente conhecesse a essência da doutrina espírita, foi necessário que houvesse uma codificação do que é o espiritismo através de Allan Kardec. Ele foi utilizado pelos espíritos para
explicar realmente o que era espiritismo. E aí o que é que acontece? Kardec, ele a princípio escreveu um livro que eu acho de extrema importância, que é o Livro dos Espíritos, que inclusive falei dele aqui semana passada. E esse livro ele consta de perguntas e respostas, perguntas que Kardec fez e os espíritos responderam, e foram feitos de forma... foram explicações bastante interessantes. Então, desde quando eu, André, entrei no espiritismo, eu tive a resposta lógica para muitas perguntas. A minha fé, ela não mudou, eu continuei acreditando em Deus, eu continuei tendo Cristo como meu modelo, mas perguntas que faziam parte e fazem parte das dúvidas de muitas pessoas, elas foram esclarecidas com lógica, ou seja, a minha fé, ela passou a ser uma fé raciocinada. Ela não foi tido como uma fé doentia, algo fanático. Ela teve sim um ponto de esclarecimento. Aliás, um ponto não, vários pontos de esclarecimentos. Então, voltando para o assunto obsessão. O que seria, na verdade, a obsessão? O Espiritismo ele nos mostra que existe um mundo, eu falei disso na semana passada, existe um mundo completamente invisível aos nossos olhos, a princípio invisível aos olhos de muitas pessoas que não desenvolveram ainda a mediunidade. E esse mundo ele se apresenta numa formação bastante organizada, muito mais organizada do que o mundo que vivemos como encarnados. O mundo espiritual, ele tem hierarquias, ele tem, deixa eu ver, ele tem organização, ele tem uma evolução bastante interessante. E essa evolução, ela se mostra de uma forma muito mais avançada do que a nossa. Uma evolução tão avançada que, para se ter ideia, o livro Nosso Lar foi transformado em filme. Um livro de André Luiz, do espírito André Luiz, foi transformado em filme, e ele foi escrito em meados da década de 40. E se quem olhar aquele filme, quem assistir aquele filme, quem não tenha o conhecimento do espiritismo, vai ver que em 1940 e alguma coisa era retratado veículos flutuantes, eram retratados computadores de tela de plasma, eram retratados muitas evoluções que a gente ainda naquela época nem imaginava ter, e hoje a gente não tem como veículos flutuantes, nós não temos. A gente sempre vê isso em filmes futuristas, mas na nossa realidade não condiz. E nesse universo maravilhoso que está ao nosso redor, organizado, um universo que faz com que busquemos as nossas evoluções, nos instrui as nossas evoluções. Oi, Rejane, tudo bom? Boa noite, é um prazer ter aqui vocês. Solange, eu concordo com você, o Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso de Kardec realmente, e ele nos dá realmente grandes respostas. Mas seguindo, o que é que acontece? Esse mundo, ele faz com que a gente perceba, quando a gente começa a entender o Espiritismo, ele nos faz entender que nós somos espíritos imortais. E nos faz entender que esta vida em que estamos encarnados não é a nossa primeira vida. Para muitos de nós não é a nossa primeira vida. Que o nosso planeta ele passou por vários processos de transformações, e estamos passando por um processo de transformação planetária. Estamos deixando de estar num mundo que já foi um mundo primitivo, está num mundo de prova e expiações, e vai se tornar um mundo de regeneração.
Isso é algo bem mais profundo, mas isso aí é só para dar uma pincelada naquilo que a gente vai tratar. E nesses mundos, nessas evoluções, nós encarnamos e desencarnamos. Não se sabe, não estamos aqui, eu, André, não sei quantas vezes eu já encarnei nesse planeta. Não sei quantas encarnações eu já tive. Mas o que se sabe é que dívidas ficaram. Tanto de minha parte, como da parte de vocês que estão aí assistindo. E essas dívidas, elas precisam ser pagas. A ideia errônea que temos que Cristo, ele pagou por nossos pecados, é uma ideia muito complicada, muito difícil de se retirar da mente das pessoas, mas o próprio Cristo, ele disse: aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Ou seja, quando você toma a sua cruz, você toma os seus próprios pecados, você cuida dos seus próprios pecados, você cuida da sua própria evolução. Ele não vai cuidar da sua evolução. Você pagará pelos seus erros. Isso não faz com que Deus ele seja um Deus que vai lhe condenar ao inferno, porque ele é infinitamente maravilhoso, infinitamente bondoso, e ele não vai pegar as suas criaturas de que ele ama extremamente, infinitamente tanto, e vai condená-las ao inferno. Isso é um outro assunto que a gente vai tratar, e a gente vai fazer uma live só sobre isso, sobre essas questões dos atributos da divindade, dos atributos de Deus. Então, assim, ficaram dívidas de outras encarnações, e elas vão ser cobradas. Ora essa, se alguém me deve, eu quero cobrar. Se eu faço serviço para alguém e eu gostaria de receber, essa pessoa tem que pagar. Se alguém... Então, nesse mundo que estamos encarnados, ainda somos espíritos bastante endurecidos, não evoluímos o suficiente. Então, o que é que acontece? Nessa questão, a gente fica devendo muito a muita gente. Em outras encarnações, eu, André, posso ter... em outras encarnações eu posso ter sido uma pessoa extremamente ruim, eu posso ter sido uma pessoa extremamente maléfica. E aí, existem algumas pessoas, alguns espíritos que estão desencarnados ainda, e eles vão cobrar os malefícios que eu fiz. E essas pessoas desencarnadas são os nossos obsessores. Vamos ao que é obsessão. A definição que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, traz, a pergunta feita é: o que é obsessão? Diz o seguinte, que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vamos lá. A obsessão é uma ação persistente. O que é uma ação persistente? É uma ação contínua, ininterrupta, certo? Então, o que é que acontece? Ela é praticada por um espírito mau. Isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente, que nem todo espírito, nem todo obsessor é mau. A gente vai entender isso depois. E a obsessão, ela nos leva a passar por influência moral, sem que ninguém perceba tanto, até sinais de perturbação completa. Quando a gente falou semana passada aqui sobre a depressão, e eu falei, gente, a depressão ela é algo que algum obsessor pode fazer, acarretar sobre nós, tá aí a explicação. Essas perturbações que sentimos, que passamos, elas são consequências de obsessores. Então, o que é que predispõe à obsessão? O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec também, no item 252, diz que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, a nossa postura moral, elas dão cabimento à ação dos espíritos obsessores. E que imperfeições morais são essas? São elas os vícios, as paixões em demasias, as perversões sexuais, os crimes, a ganância, a cobiça, o apego excessivo a pessoas e objetos. E aí vamos falar nesses itens ponto por ponto.
aos vícios. A gente vive hoje numa sociedade extremamente ligada à tecnologia, isso aí é um fato, tá? Enquanto a gente tá aqui conversando, tentando... Ô tia Kainara, um beijo, beijo, beijo. Também tô adorando ter a senhora aqui. Então, o que é que acontece? A gente vive numa sociedade hoje extremamente ligada à tecnologia, e essa tecnologia, ela, infelizmente, ela foi mal usada. Reconheço, eu, de antemão, que sou uma pessoa extremamente viciada em jogos, né? Eu passo boa parte do meu tempo livre jogando, isso é um problema. Que eu tento corrigir, mas isso acontece e tá aí todo dia, o tempo todo. A gente vê criancinhas de 3 anos de idade pregadas no telefone celular que não conseguem nem falar com os pais hoje em dia. Então existem esses vícios, tá? E eu não falo só do vício da tecnologia, eu falo do vício das drogas, eu falo dos vícios da bebida, do cigarro, de todos os vícios que nos acompanham. Porque o vício, ele nos acorrenta, ele nos prende. As paixões exacerbadas. O que é que a gente pode falar como paixão exacerbada? A gente tem apego a certas pessoas. Existem pessoas que têm apegos profundos a certas pessoas e causam um ciúme doentio, e isso é realmente, de fato, um problema sério. A gente já viu casos sérios de Marcelino. Muito obrigado pela sua participação também. A gente já viu casos muito sérios de pessoas que mataram por conta de ciúme. A gente vê isso acontecer constantemente, feminicídios horríveis e brutais acarretados por conta de ciúme. Existem também as perversões sexuais. As pessoas falam que, mas é o que é uma perversão sexual. Aí tem gente que não entende o que é a perversão sexual, aí vai dizer que o homossexualismo, o lesbianismo são perversões sexuais. Isso não são perversões sexuais, não são desvios. Isso aí é um assunto para a gente tratar em outra oportunidade, mas isso não é nada condenável. Na verdade, o espírito em si, ele não tem sexo, tá? O espírito em si, ele não tem sexo. O que tem sexo é o meu corpo. Então as minhas necessidades sexuais, elas vêm do meu corpo. As minhas necessidades sexuais. Mas as perversões sexuais, aí o que é que alguém poderia perguntar o que seriam perversões sexuais? Alguém já ouviu falar em zoofilia? Pessoas que têm prazer em fazer sexo com animais? Alguém já ouviu falar em necrofilia? Pessoas que têm... Oi, Vê, tudo bem? Um cheiro pra você, obrigado pelo elogio. E a gente vai melhorar, tá? Os temas da live. Então, assim, alguém já ouviu falar em pessoas que gostam de fazer sexo com cadáveres? Então, essas são perversões sexuais. Isso sem falar do sadomasoquismo, etc, etc. Então, existem as perversões sexuais. Crimes, também uma das imperfeições morais que nos perseguem. E os crimes, sendo dos mais simples, como o simples furto de uma bala. E olha que eu já fiz isso, eu já roubei bala quando era criança, tá? Não sou perfeito e vou pagar por isso. Estamos pagando por isso, mas somos assim e cometemos desde pequenos delitos até crimes hediondos. Essa é a realidade das coisas. A ganância e a cobiça. A ganância, diferente da ambição. A ganância é quando você deseja aquilo que é do outro, deseja ter mais do que o outro tem. Isso é ganância. A cobiça é irmã da ganância, certo? Então, isso é um caso, são casos de ganância, de crime. Essas também são algumas imperfeições. Rafael Faria, muito boa noite. Neide Soares da Silva, obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado. Outro problema também das imperfeições é o apego excessivo a pessoas e objetos. Esse é um ponto seríssimo da obsessão. A gente vai encontrar, quando a gente se aprofundar nos estudos, a gente vai entender. Silvana e Anderson, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai ouvir relatos de espíritos que não conseguem se desapegar da casa onde elas viveram. Espíritos materialistas, ligados ao material, que não conseguem se desapegar
E eles passam um bom tempo da sua eternidade presos ao mundo encarnado e causam problemas sérios, problemas muito complicados aos encarnados, por ali naquela casa morarem pessoas que eles não conhecem, que eles não jamais imaginaram, porque eles já desencarnaram, venderam a casa, acabou-se, e aí acabou. Rafael Ferreira, boa noite, Rafa. Boa noite, obrigado por sua participação. Então o que é que acontece? Isso é um problema de obsessão. E existem pessoas que, além de se apegarem a objetos, pessoas que vão morrer achando que vão levar consigo, eles podem não expressar isso, mas eles vão levar consigo aquilo que os cerca de material, porque compraram um carro maravilhoso que sempre quiseram, porque tem uma casa maravilhosa que passaram anos a construir, vão se apegar a qualquer objeto e vão se apegar às pessoas com que viveram. Se acham donas, proprietárias de pessoas. Algumas pessoas não conseguem, maridos e esposas não conseguem se desapegar de seus companheiros. Então esses são alguns problemas. Em relação aos vícios, eu falei de jogos, bebidas, drogas, fumo, sexo. Tem gente que tem a paixão por sexo, o vício pelo sexo, né? E existem alguns tipos diferentes de obsessão. Existem 6 tipos de obsessão, classificadas, 6 tipos. A de espíritos encarnados para espíritos encarnados, ou seja, a minha obsessão, um exemplo, a minha obsessão pela minha esposa. Tá? Rodrigão, boa noite. Vika, cheirão para você também. Então existem as obsessões de pessoas encarnadas para pessoas encarnadas. Uma coisa que é importante é deixar bem claro para vocês. Teoricamente, é explicado dessa forma para que as pessoas entendam. Espírito, ele está desencarnado, e alma, ela está encarnada. Isso é só para ajudar as pessoas a classificarem. A minha alma é a que está dentro de mim agora, mas a partir do momento que eu morrer, a minha alma ela vai deixar de estar dentro do meu corpo, então ela vai se tornar um espírito porque ela desencarnou. Tá? Então, todo espírito desencarnado. Então, existe a obsessão de pessoas encarnadas sobre outras pessoas. E a gente vai ver isso em muitas questões de ciúmes, muitas questões de dominação, pessoas que dominam, que influenciam outras pessoas. Existem esses obsessores e a gente conhece trocentas desses obsessores. Um exemplo bem prático, quem assiste a novela das 9 aí, vê a Teresa Cristina como uma grande obsessora. Ela manipula a família, ela quer dominar o destino das pessoas, então ela se acha dona, proprietária de certas pessoas, ela trata mal seus empregados, ela odeia a vizinha da frente, então ela quer traçar o destino daquelas pessoas. Então isso é uma forma obsessiva de ser. Outra forma de obsessão é a forma do desencarnado para desencarnado. Ora essa, se eu falei para vocês aqui que existe toda uma sociedade montada invisivelmente no plano espiritual, e aqui a gente tem encarnado para encarnado fazendo obsessão, porque não teríamos esse tipo de obsessão no plano espiritual, tá? Então existe sim essa influência de um espírito sobre o outro espírito, tá? Como eu falo, desencarnado sobre outro espírito desencarnado. Existe também a questão do espírito, da obsessão do espírito encarnado para o espírito desencarnado, ou seja, de alguém que André agora ele passa a nutrir uma obsessão pela esposa, e depois que a esposa morre, aí a esposa vai para o plano espiritual e eu estou aqui, eu começo a manter uma verdadeira dependência, um não desligamento da pessoa que desencarnou. Isso é importantíssimo, tá? A gente ter essa consciência. Quando a gente não consegue se desapegar, e quando eu digo desapegar não quer dizer esquecer, tá? A gente não consegue largar essa influência doentia, essa dependência doentia que a gente tem pela pessoa que desencarnou, por alguém que morreu. Quando a gente não consegue parar de imaginar as nossas vidas sem aqueles que desencarnaram, e a gente passa a chorar todo dia por elas, que a gente passa
a sofrer todos os dias por ela, quando a gente passa a reclamar o tempo inteiro da ausência daquela pessoa, a gente está obsediando essa pessoa. Esse espírito ele não consegue encontrar paz, não consegue encontrar sossego, e aí ele não consegue evoluir. A grande questão do espiritismo, seja para nós encarnados e seja para os que estão desencarnados, é fazer o processo de evolução. Nós precisamos evoluir. E para evoluir é necessário que a gente aprenda a deixar de sermos obsessores e aprendamos também a nos livrar, vamos dizer assim, teoricamente, dos nossos obsessores. Existe também a questão do desencarnado para o encarnado. Essa é a mais comum, do desencarnado para o encarnado. Por quê? O desencarnado ele tem a vantagem de não ser visto facilmente e tem a facilidade de nos influenciar. E depois a gente vai entender o que é essa questão de influência espiritual, tá? Então é mais comum, é a mais fácil de acontecer, é a influência do espírito desencarnado para nós. A gente escuta relatos de pessoas que dizem assim: ah, eu cometi um crime porque eu ouvi vozes. A gente já ouviu essa história, a gente vê isso de vez em quando em filme, mas isso é possível e isso é comum. A gente vai ver casos de pessoas esquizofrênicas que dizem que ouvem vozes perturbadoras nas suas cabeças. E isso é comum, isso é real, isso existe. Tá? E existe também a questão, para finalizar, a auto-obsessão. Tá? Quando eu sou o meu próprio obsessor. E isso é um caso sério também. Então vamos falar sobre essas questões, vamos ver essas coisinhas que a gente tem que tratar. Então, de encarnado para encarnado, são pessoas que têm a capacidade de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Eu citei há pouco o exemplo da Teresa Cristina da novela. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme. Vamos lá, gente. Olha só o que é que cerca a gente. E o que faz com que a gente acenda o alerta para entendermos que também somos obsessores. Vamos lá. São pessoas que têm a capacidade de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítima. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tirano, demasiadamente possessivo. São ainda as paixões escravizantes que podem ocasionar dramas dolorosos, configurados em pactos de suicídios, assassínios, etc. Vamos lá, vamos mastigar isso aí. Vamos falar da questão do ciúme em primeiro lugar. Existem casos de ciúme que a gente vê que o ciumento, vamos falar assim, ele trabalha de uma forma tão absurda às vezes, e é tão manipulador que aquela pessoa de quem ele sente ciúme, essa pessoa começa a imaginar que está sendo amado. Aí o amor dele é tão grande por mim que ele não admite que eu saia com a saia mais curta. Gente, pelo amor de Deus, isso é normal. Isso não é normal. Ele não admite que eu vá pra rua sozinha. Ou que ela não admite que eu vá pro bar com os meus amigos. Gente, a que ponto as relações de amor elas podem chegar? O texto também fala que até mesmo essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tirano, demasiadamente possessivo. Existem as paixões escravizantes que podem ocasionar dramas dolorosos configurados em pactos de suicídio. Pacto de suicídio.
Alguém já ouviu falar disso? É tipo assim, você não vai ser mais de ninguém e eu não vou ser mais de ninguém e a vida da gente está completa, está feliz e a gente não precisa de mais nada. A gente não pode se mudar para uma ilha deserta e viver lá sozinho pro resto da nossa vida, então a gente vai se matar. E existe esse pacto suicida, tá? Existe também o pacto suicida do seguinte: se você morrer primeiro do que eu, ô Renê, que prazer. Existe também a questão o pacto suicida também funciona da seguinte forma: se você morrer primeiro do que eu me mato. E aí? Há um desapego? Não há. Há um esclarecimento de que a nossa vida ela tem um norte, ela tem um propósito, ela tem um propósito e tem um tempo. Nós temos um tempo aqui nesse planeta. Então, independente da idade que fulano ou ciclano morreu, o tempo chegou. E quem fica tem que entender que a vida continua, e como diria Renato Russo, a vida continua, e se entregar é uma bobagem. A gente deve seguir as nossas vidas. A gente deve seguir amando e respeitando aqueles que já foram, respeitando. Continua amando, tá? Porque ele vai sentir o teu amor. Mas ninguém quer que você retire a sua vida por conta disso. E nem que você deixe de tocar a sua vida. A sua vida ela precisa seguir. Os seus objetivos eles precisam ser alcançados. O plano que você traçou antes de encarnar, ele precisa continuar. E um dia a gente vai falar sobre esse plano antes de encarnar. Outra questão, de desencarnado para desencarnado. Outra questão da obsessão. Os mesmos dramas acontecem tanto na Terra como no plano espiritual inferior. A gente falou disso agora há pouco. Situações que ocorrem na Terra são, em grande parte, reflexos do que se acontece no espaço, ou seja, no plano espiritual. E vice-versa. Os homens são os mesmos. Carregam os seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências onde quer que estejam. O que é que isso quer dizer? O que eu aprendo aqui, vamos lá, o que eu aprendo aqui vai ficar gravado no meu espírito. Ele não vai esquecer. Quando eu reencarnar, se um dia eu aprender, eu desenvolver a capacidade de ser um músico, por exemplo, na minha próxima encarnação eu terei muita facilidade de ser músico ainda, de tocar um instrumento, de compor, etc. Tudo que eu desenvolvo vai ficar gravado no meu espírito. Por isso, há no além-túmulo, ou seja, no plano espiritual, obsessões entre espíritos, pelos mesmos motivos que ocorrem na Terra. Quando eu falei para vocês que a gente aqui passa por ciúmes, lá em cima, os espíritos podem sentir ciúmes sim, e realizar obsessões. Em quase todos os casos, o obsessor costuma recrutar outros espíritos para ajudá-lo em sua vingança. Realizam esse domínio usando o medo e a chantagem por dívidas antigas. É muito comum a gente ver em filmes, eu gosto de usar filme porque todo mundo assiste filme, bicho. Na boa, todo mundo assiste filme. E é muito comum a gente ver em filmes um dominador, vamos usá-lo como um chefão de máfia, que ele tem um monte de asseclas, ou seja, pessoas que servem a ele por medo, por chantagem, por favores, por dívidas que ele conseguiu saldar dessas pessoas, e ele tem essas pessoas aprisionadas a eles. Isso acontece no plano espiritual. Então, quando um desencarnado quer realizar uma vingança contra outro desencarnado, ele vai utilizar o quê? Ele vai se aproveitar de favores que ele já tem nas mãos de outras pessoas. E isso vai acontecer com certeza. De encarnado para desencarnado. A gente falou aqui, a obsessão de encarnado para desencarnado, eu falei aqui que criaturas humanas, em geral, por falta de conhecimento, olha aí, ligam-se fortemente aos seres amados de outras vidas. Pensamentos constantes naqueles que desencarnam
os prendem às lembranças da vida terrestre. Estes pensamentos constantes de dor, revolta, remorso e desequilíbrio ligam o desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhes permitindo alcançar o equilíbrio para enfrentar a nova situação. A falta de aceitação e o desespero por conta da perda de um ente querido podem transformar-se em obsessão. Isto também se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta e etc. Vou falar de um exemplo pessoal. Quando minha mãe morreu, eu custei a aceitar a morte dela. E não entendi, não aceitava por que uma pessoa tão boa como minha mãe, que eu achava uma pessoa boa, e algumas pessoas que a conheceram a classificam da mesma forma, por que Deus tinha levado aquela pessoa e tinha levado minha mãe, e porque Deus era tão malvado comigo, né? E tinha tirado da terra uma pessoa tão maravilhosa com tanto bandido por aí, por que ele não levou os bandidos e deixou a minha mãe? Que seria, na lógica das coisas, muito natural a gente deixar a terra mais decente, levando daqui as pessoas que a gente julga que são maus. Afinal de contas, nós somos maniqueístas, a maioria de nós quer um mundo cor-de-rosa, perfeito e bonito, mas os planos de Deus são outros. E uma pessoa chegou para mim e disse para mim: olha, Deus levou a tua mãe para que tu entendas que as pessoas não são tuas. E aí eu entendi que realmente eu teria que entender que os planos de Deus são uns, e que eu não era dono da minha mãe, e que minha mãe não era minha dona. E com isso eu aprendi que eu não sou dono de nada, que eu sou um passageiro aqui nesse mundo. E eu tenho que aproveitar a viagem. É essa questão que a gente fala, que as pessoas elas se prendem às pessoas aqui na Terra. A gente vai morrer, ou as pessoas que a gente ama vão morrer, vão passar, vão ir além disso aqui, e a gente pode ficar preso nesse processo, nesse ciclo vicioso de chorar desesperadamente por alguém. E a gente não evolui. E termina prejudicando a evolução do próximo. Oi, Rafael, muito obrigado pelo comentário. Então, a gente vai falar agora da questão do desencarnado para encarnado, tá? Que é essa questão mais comum. O texto fala o seguinte, que o obsessor desencarnado tem a seu favor o fato de não ser visível e nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. Tem gente que já desenvolveu uma mediunidade legal, consegue saber quando tem alguém aqui no ambiente. Eu espero que aqui nessa live, aqui ao redor do meu quartinho, no meu escritóriozinho, tenha alguém, várias pessoas aqui invisíveis a mim, que sejam pessoas, espíritos afeiçoados a mim e que estejam me ajudando a fazer essa live. Mas a gente sabe que eu, André, sei que aqui também podem ter pessoas desencarnadas que não gostam tanto assim de mim e que estão esperando que eu dê um tropeço aqui na frente de vocês, mas eu estou fazendo tudo para que isso não aconteça. Mas a gente sofre essa influência. Então a gente não sabe quem é que nos cerca. A gente não pressente quem nos cerca. Nós espíritas, depois de muitos esclarecimentos, sabemos sim que existem, que eles estão aqui. Que bom que eles estão aqui. Então, este inocente desconhece a sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre. Deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu pensamento as tomadas mentais que permitirão a conexão. São elas a culpa e o remorso. Gente, quando eu falei aqui semana passada sobre depressão, eu falei que a gente o espírito, ele trabalha com frequência, com vibração. Oi, Margarete, boa noite, minha vizinha querida. O espírito, ele trabalha com vibração. Então, quando a gente cai de sintonia, quando a gente para, a gente falou sobre isso semana passada e acho que muita gente até achou bem interessante. Quando a gente para de vibrar positivamente,
quando a gente começa a tropeçar nos nossos vícios morais, nas nossas paixões morais, a gente se deixa levar e abre portas para que os nossos obsessores pluguem suas tomadas em nós, e aí a gente começa a se deixar influenciar mais ainda por isso. Então, existe realmente uma questão que é muito importante para, em primeiro lugar, se livrar da obsessão e se livrar dos efeitos da obsessão, é a gente aprender a vibrar positivamente. A gente tem que aprender a ser mais vigilante conosco. Aquela história bíblica, orai e vigiai, não é uma história à toa, é uma história importantíssima. Orar sempre é bom, é ótimo. A oração é um Wi-Fi constante com o mundo espiritual, com Deus, com Cristo. É perfeito, é maravilhoso. E quando a gente diz vigiar, eu costumo dizer que orar e vigiar não é eu botar uma cadeira no lado de fora da minha calçada, do lado de fora da minha casa, na calçada da minha casa, sentar com um rosário e ficar olhando a vida do outro. Não é isso. Eu não estou vigiando a vida do outro, eu tenho que vigiar a minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha evolução. Então eu tenho que cuidar das minhas atitudes, da minha postura, do meu não vício moral, da minha não falha moral. Eu tenho que cuidar da minha busca por uma evolução. É isso que eu tenho que buscar. É essa vigília que eu tenho que fazer. E não tomar conta da vida do próximo. O próximo que tome conta da vida dele. Ele que carregue a cruz dele. Ok? E a obsessão recíproca ou mútua? Eu tenho um texto aqui interessante que foi tirado do livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrito pelo Chico Xavier, por influência do espírito André Luiz. E o texto diz o seguinte: André Luiz, observando o caso de Libório, que obsidiava a mulher por quem sentia paixão, vampirizando-lhe o corpo físico, esclarece a respeito. O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, jazem no regime de escravidão mútua em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Quando a gente falou... Oi, Claudinha. Boa noite para você também, é um prazer ter aqui. Então é o seguinte, essas pessoas que se amam loucamente, cegamente aqui nesse plano, quando elas uma delas desencarnam, e elas não conseguem se largar nesse processo de evolução que deveria acontecer, quando elas não conseguem se largar, o que é que vai acontecer? Uma vai vampirizar a outra, uma vai obsidiar a outra, e elas vão sentir um certo prazer nisso aí. Então isso se chama obsessão recíproca. Esses relacionamentos geralmente terminam em tragédias se um dos dois mudar o seu comportamento em relação ao outro. E isso não acontece só no plano espiritual para o terrestre, não. Isso acontece no nosso plano, e muito com muita frequência. Certo? O que a gente tem? A autoobsessão. Eu posso ser o meu próprio obsessor. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É o que assevera o codificador, no caso Allan Kardec. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Essas pessoas, isso é o que diz Allan Kardec. Essas pessoas são doentes da alma, vão aos consultórios médicos em busca do diagnóstico, isso aí já não é mais ele, Kardec, tá? Do diagnóstico do impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo num passado do qual não conseguem fugir. Nos lugares mais escuros das suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com seus cúmplices e que quase sempre os requisitam para a manutenção do convívio degradante de outros tempos. São os inimigos
as vítimas ou os comparsas a lhes baterem a porta da alma. Então vamos lá. O que é que a gente pode dizer sobre isso aí? Quantas e quantas vezes a gente encontra pessoas que não conseguem deixar de culpar a si mesmo por suas falhas? Existem pessoas que se tornam obsessores de si mesmo porque eles vivem em busca de um passado do qual eles não conseguem se libertar. Cometeram erros lá atrás e ainda vivem na tentativa ou nesse ciclo de reviver esse erro. Não procuram se desapegar desse erro. Oi, Rafael, boa noite, obrigado, meu querido, por sua presença. Não conseguem se desapegar desse erro, não conseguem evoluir nesse erro, não conseguem buscar o perdão por esse erro e vivem nesse ciclo perdido. Ele se auto-obsedia, ele passa a carregar essa cruz consigo eternamente. E isso é um problema sério de obsessão. Então, vamos a alguns detalhes importantes daquilo que predispõe à obsessão. Somente existe a obsessão porque há endividados. A gente falou sobre isso. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito. A gente falou isso. Somos espíritos duros ainda, trazendo em si mesmo a maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Ou seja, a gente carrega ainda muita coisa inferior. A gente não conseguiu evoluir ainda o suficiente para parar de encarnar nesse planeta. Tá? Existe um outro plano melhor do que esse aqui. Essa história bíblica de que existe um mundo melhor, um paraíso, existe. Só que numa outra forma, num outro contexto, num outro lance. Mas existe uma questão melhor pra gente. Deus é tão maravilhoso que Ele já preparou uma coisa bem melhor pra gente. Mas o que é que a gente tem que ter? Merecimento, crescimento para chegar lá. Por isso a obsessão é dolorosa. Mas se trabalharmos nela, conseguiremos nos livrar mais rapidamente das nossas mazelas. Manuel Filomeno de Miranda esclarece: em toda a obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar que facultam a alienação. Manuel Filomeno fala ainda em outra obra, Grilhões Partidos, e refere-se a causas kármicas, aquelas que antecedem a vida atual e que vêm impressas no perispírito do enfermo, vinculadas aos débitos do passado, aqueles a quem usurpou, abusou e prejudicou. Traduzindo, como eu falei aqui, somos espíritos de outras encarnações, espíritos imortais, e que estamos aqui, provavelmente muitos de nós estiveram presentes em fatos, em períodos bem antigos da nossa história, bem remotos da nossa história, e deixamos débitos. E a gente entende o seguinte: hoje a nossa sociedade ela se detém diante de uma TV e fica chocada em casos de assassinatos brutais, mas isso foi muito comum em outras eras. Quantas e quantas guerras a gente testemunhou, a gente hoje tem elas como parte da história, mas provavelmente nós vivemos essas guerras no passado. Provavelmente nós fomos carrascos de outros ou fomos vítimas de outros. Tá? Então, esses erros que nós cometemos no passado, eles vão ser cobrados, eles estão sendo cobrados ainda hoje, e serão cobrados ainda no desencarne. E aí algumas pessoas vão me perguntar: mas será que eu nunca vou parar de pagar meus débitos? Vai. Provavelmente muitos dos débitos aqui a gente pode deixar de pagar ainda nessa encarnação. A ideia é essa, que a gente comece a evoluir desde agora e pagar alguns débitos aqui. O que é que eu posso fazer para
me livrar do meu obsessor, ore por seu obsessor. Peça perdão ao seu obsessor, ele pode estar aqui ao seu lado o tempo todo, tentando manipular você. O que ele não conta é que, o que ele não espera é que você evolua ao ponto de mostrar a ele que você é uma pessoa melhor. Torne-se exemplo. Nós temos que nos tornar exemplo. É isso que é a grande diferença. O exemplo moral, é isso que a gente deve buscar ser. A gente tem Cristo como modelo, tentemos ser, imitemos a Cristo, é essa a ideia. E aí a gente consegue se livrar dos nossos obsessores. Pode não ser fácil, claro, quem disse que seria fácil? Ninguém disse que seria fácil. Tá? Mas essa é a questão, é evoluir. E quando a gente evolui, a gente trata os nossos obsessores. Então a gente vai dar uma parada hoje, tá? Porque a hora já tá longa. A gente vai voltar com esse estudo semana que vem, tá? A gente volta com esse estudo sobre obsessão ainda. A gente vai dar uma resumida no que a gente falou aqui. E semana que vem a gente entra em outros assuntos ainda relacionados à obsessão. Eu vou abrir um espaço aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta de tudo que a gente debateu até agora. Vou dar um tempo aqui e vou aguardar que alguém faça alguma pergunta para responder. Daqui a pouco a gente encerra aqui. Solange, eu também acho uma pena, mas se a gente for olhar, faz quase uma hora que a gente está conversando aqui, tá? Mas é um assunto muito longo, é um assunto muito delicado que a gente tem que tratar em vários pontos, e é muito extenso. Então, assim, eu acho melhor a gente particionar e fazer continuar esse estudo semana que vem. Ô Rafa, que bom que você está dizendo para mim que vai acompanhar. Quarta-feira que vem a gente faz uma outra live. Eu vou tentar fazer uma live aqui sexta-feira, mas a gente vai tratar sobre um outro assunto, tá? Eu vou combinar aí com o pessoal aqui de casa para ver se a gente tem condições. Se der tudo certo, amanhã eu posto aí no Facebook aí uma live que eu estou tentando fazer sobre os atributos da divindade. Vai ser bem esclarecedor, bem legal. Carlinha, obrigado. Saudade de você, viu, querida? Do trabalho, a gente conversava muito sobre essas coisas. Eu também passaria a noite toda falando sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante. Eu estudei bastante esse assunto para falar sobre isso. Falei sobre isso durante muito tempo lá na minha casa espírita, na Casa Espírita Francisco de Assis, aqui em Jardim Brasil. Eu falei sobre isso durante alguns meses. Esse assunto é muito interessante. Sobre os atributos da divindade vai ser... tá, legal. Tá, ok, eu vou dar uma olhada no que você colocou, Solange. Rica. Tá, palestra leve e fácil. Obrigado, Rica. Acho que tu tá acostumada, tu assistiu isso aí direto comigo lá no Cefam. Espero que tenha tirado alguma dúvida que tenha ficado lá daquele tempo. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu espero que a gente se encontre, se tudo der certo, sexta. Se não der certo, a gente se encontra na próxima quarta. Gostaria muito de agradecer a vocês. Bia, cheguei um pouco atrasada. Tio, Bianca, chora não. Aí vai ficar no Facebook, você pode dar uma olhada lá. Quem quiser dar uma olhada, a gente dá vai deixar lá no Facebook guardadinho. Quem quiser dar uma olhada lá, quem quiser compartilhar, quem quiser, eu agradeço. Estou com planos de montar um canal no Face, mas no YouTube, mas por enquanto é só um projeto. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham uma noite excelente. Agradeço demais a presença de todo mundo. Tia Cainara, obrigado por ter gostado. Solange, amém. Então eu espero que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus abençoe os dias de vocês, que os bons espíritos de luz guiem, orientem aí a vida de vocês, que vocês se permitam levar pelo bem. Orem, vibrem coisas positivas. Desejo a vocês muita paz, muita felicidade. Que Deus esteja com vocês, tá bom? Muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Boa noite.